versículo 20 fala que Deus é maior que o nosso coração. Esse é o título do sermão. Deus é maior que o nosso coração. A ideia principal é que quando o nosso coração nos acusa, Deus o consola, afirmando a sua segurança em Cristo, confirmando a sua obra pelo amor obediente e testemunhando da sua presença em nós pelo Espírito Santo. Uma das coisas mais difíceis que a gente pode conviver é com uma consciência acusatória. A gente serve, mas acha que não é o suficiente. A gente ora, mas se sente indigno de estar na presença de Deus. A gente confessa pecados, mas ainda se sente pecador, não perdoado, preso. A gente tenta descansar na graça de Deus, mas a gente fica preso numa sensação que a graça não é suficiente. A consciência, então, pode nos acusar num tribunal interno, um tribunal muito doloroso. Às vezes ela aponta para pecados reais, que precisam ser confessados para que a gente seja perdoado e receba o alívio que vem da cobertura da justiça de Deus na cruz. Às vezes a nossa consciência precisa nos acusar porque nós pecamos e pecamos frequentemente. Mas outras vezes a consciência nos prende em pecados já confessados. E a gente acha que o sacrifício de Jesus é insuficiente para nós. E o problema é que nosso coração não é confiável o suficiente para ser o juiz sobre essas coisas. Jeremias capítulo 17, versículo 9, diz que o nosso coração é enganoso, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? A má notícia é que seu coração é desesperadamente corrupto e que é muito difícil de entender o próprio coração. Quem pode entendê-lo? A resposta está no versículo seguinte, versículo 10. Eu, o Senhor, sondo o coração, eu provo os pensamentos para dar cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. O Senhor é maior que o nosso coração. O coração humano, então, é um péssimo juiz. Um péssimo juiz. Às vezes ele nos condena quando ele deveria nos apontar para o consolo que existe na cruz. Às vezes ele nos absolve quando nós somos culpados. A nossa consciência também é falha. A nossa consciência é um presente de Deus. Ela é usada pelo Espírito Santo para produzir tristeza quando a gente peca. Mas muitas vezes também ela pode estar enganada por uma leitura errada da situação. Ela pode ser enganada, ela pode ser cauterizada, endurecida ao ponto de não ouvir mais a verdade. Ela pode ser tomada por vergonha, por orgulho, pela defesa do pecado. E pessoas então podem experimentar uma sensação de autocondenação por várias razões. Algumas pessoas são mais introspectivas, foram feridas gravemente, outras pessoas cresceram num ambiente muito crítico. Você não faz nada certo, você não presta. Outras pessoas viveram um perfeccionismo religioso. Eu não posso errar. Deus vai me condenar. Outras pessoas confundem cansaço físico com desânimo espiritual. Esquecem que somos uma unidade, corpo e alma. E que essas coisas são interligadas. Somos uma alma que vive ligada num corpo. Outras pessoas cansam porque elas vivem tentando fazer boas obras para pagar aquilo que só a cruz pode pagar. Então essa consciência, ela acusa. Isso provoca dor. E João sabe disso e ele está escrevendo para crentes. Ele chama essas pessoas de filhinhos, de amados. Gente que deseja andar na luz, que deseja se parecer com Jesus, ainda pode ter um coração inquieto e uma consciência acusatória. Gente séria se pergunta: será que eu sou filho de Deus? Será que eu amo o suficiente? Será que minha fé é real? Eu não sei se essa experiência é sua, mas ela já foi minha, muitas vezes. E a resposta cristã não é ignorar a dor da sua consciência. Não, isso é bobagem. Minimizar
o pecado, fingir inocência. A resposta não é essa. A resposta é levar a sua consciência a refletir quem eu sou para Deus em Cristo. Quem eu sou para Deus em Cristo. E Deus cura o seu povo com o seu evangelho, com as verdades da Escritura. E a grande afirmação aqui desse texto foi o que eu falei como o resumo dele, é quando o coração do crente o acusa, Deus o consola, firmando a sua segurança em Cristo, confirmando a sua obra pelo amor e testemunhando da sua presença com o Espírito Santo. É assim que Deus conforta um crente que está sofrendo por causa da sua consciência. A primeira ideia, então, é que o amor verdadeiro confirma que a gente pertence à verdade. Versículos 18 e 19. Filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Se você amar de verdade, você vai ter um coração tranquilizado diante de Deus. João, então, segue falando sobre amor cristão. Ele já havia ensinado, pouco antes, que Jesus havia entregado a sua vida por nós e que, portanto, a gente não deveria endurecer o nosso coração quando visse alguém passando necessidade. Cara, vocês foram amados por Deus. Ele morreu por vocês. Não deixe o coração de vocês, então, se endurecer. Não deixem de fazer o bem que vocês podem fazer. Então, João está apontando que o amor cristão precisa ir além do discurso. Precisa ser demonstrável, precisa ser sacrificial, precisa ser verdadeiro. Contudo, como a gente colocou lá na enquete, lá no Instagram, falar de amor é mais fácil do que demonstrar amor. O amor bíblico, então, não é discurso. O amor bíblico é realidade prática. Se existir amor bíblico dentro de uma igreja, vai existir hospitalidade, generosidade, perdão, apoio, serviço. Quando esse amor está presente de verdade, isso vai trazer tranquilidade ao nosso coração. Quando esse amor se manifesta, o nosso coração se tranquiliza diante de Deus. Mas isso precisa ser explicado, gente. Prestem atenção aqui. Não é demonstrar amor que vai salvar você. Não é amar muito ou amar bem que vai te salvar. Nós não somos aceitos por Deus porque amamos muito. Sabe aquela mãe amarga que ama muito o seu filho e odeia toda a vizinhança? Ela ama muito. Não é a perfeição do nosso amor, porque ele não é perfeito, que nos salvaria. O nosso amor é falho. Se você tentar transformar o seu amor como a base da sua salvação, você está trocando o evangelho da cruz por um outro evangelho, por um evangelho de obras, aquilo que você faz. E a má notícia é que o que você faz é insuficiente. É insuficiente. Nós somos aceitos por Deus exclusivamente por causa da fé em Cristo. Nós somos perdoados, reconciliados, adotados, justificados, não porque a gente ama perfeitamente, mas porque Ele nos amou primeiro. Parte dele, vem dele. Então, qual é o lugar para esse amor prático? Esse amor prático é um fruto, é uma resposta à graça de Deus. A presença desse amor demonstrável, real, confirma que Deus age em nós. Quando nós demonstramos esse amor, nós estamos tendo uma afirmação de Deus que Ele está agindo na nossa vida. É uma evidência que a gente pertence a Ele. É uma evidência que uma obra dele começou na nossa vida. Quando há amor verdadeiro em nossas vidas, mesmo que ele seja imperfeito, porque sempre é, esse amor é uma evidência de que Deus está em nós e que a gente pertence à verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade e diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Acontece que crente sincero pode dizer o seguinte: eu não amo como deveria.
E aí ele conclui rapidamente que talvez eu não pertença a Deus por causa disso. Eu não amo tanto, então será que eu não sou de Deus? E é uma conclusão precipitada. Porque a verdade é que a gente não ama bem. A gente não ama o suficiente. Nosso amor é manchado muitas vezes por egoísmo. Eu amo tanto meu filho, né? Como eu sou uma boa mãe, um bom pai. Vejo sucesso. Eu dou tudo para o meu filho. Vejo como eu sou bem-sucedido na criação dos meus filhos. Um egoísmo, uma projeção. A pergunta de João aqui não é: você ama perfeitamente? Não é a pergunta. A pergunta de João aqui é: você tem um amor real que antes não existia em você e começou a surgir na sua vida porque você se encontrou com Jesus? Houve uma transformação quando você se encontrou com Jesus e então você passou a demonstrar amor real. Você deseja obedecer ao Senhor? Você sofre quando o seu amor esfria pelos outros? A tranquilidade, então, da nossa fé não está baseada no nosso amor. Vem da graça de Cristo e da graça que foi ofertada a nós e que vai produzindo frutos em nós como uma evidência de que ela começou. A presença de Deus em nós, por intermédio de Cristo e do Espírito, é confirmada por esses frutos de amor. Pense numa árvore, tá? Tem raízes profundas e frutos. Os frutos não são a evidência que dá vida à árvore. Esses frutos provam que essa árvore tem vida. Porque ela dá fruto, ela prova que ela tem vida. Mas essa vida está oculta nela. Essa vida é mais profunda. O amor prático demonstra, então, que esta vida está presente em nós. E isso tranquiliza o nosso coração. Amar de forma prática, especialmente os irmãos da fé, como é ensinado no Novo Testamento, é uma evidência de que o amor te alcançou. Então, a igreja ela não pode se esconder atrás de um discurso de amor. Deus é amor, a gente ama. Não pode. Se a gente amar só da boca para fora, a gente vai ter um conjunto de crentes isolados, vivendo uma fé performática. No domingo levanta a mão, mas eu não tenho comunhão com ninguém. Eu não sirvo ninguém, não sou servido por ninguém. Um discurso de amor. Se a gente amar de verdade, nós nos visitaremos, nós nos alegraremos quando os outros estiverem felizes, nós vamos ficar tristes quando os outros se entristecerem. Nós vamos ter comunhão, cuidado, disposição para carregar os fardos uns dos outros. Ontem lá no grupo a gente viu o testemunho, né, da cura do Giovanni, e eu recebi alguns mensagens: pastor, estou emocionado, pastor, estou feliz. Cara, se alegrar com o que Deus faz na vida dos outros. Se alegrar. Esse amor evidencia na vida comunitária da igreja, como um testemunho para os outros, que Deus é real, que Jesus morreu e que vale a pena segui-lo. E se você já se encontrou com Jesus, para você tranquilizar o seu coração, não é para você enganar. Se você tiver pecado, confesse. Mas para você tranquilizar o seu coração, perceba esses sinais de graça. Perceba a ação de Deus. Você não ama como deveria, mas você não fica mais confortável com o seu egoísmo. Essas coisas precisam andar juntas, como uma evidência que a graça alcançou você, para que você tenha tranquilidade, para que você possa resistir ao diabo, que é o inimigo das nossas almas e nos acusa, e usa a nossa consciência ferida para isso, enganosa. Mas, pastor, eu fico incomodado quando eu sou egoísta, né? Mas mesmo assim meu coração ainda me acusa. Como é que João vai tratar dessa questão daqui para frente? Versículos 20 a 22. Pois se o nosso coração nos acusar, Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus,
E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Pois se o nosso coração nos acusar, Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Esse é o centro pastoral dessa passagem aqui de João. João não está falando, olha, Deus é grandão, o seu coração é pequenininho, então Deus é maior que o seu coração, Deus é maior que o mundo. Ele não está falando de dimensões de comprimento, não. Ele está falando sobre o conhecimento de Deus. A onisciência de Deus em contraste com a sua consciência. Consciência versus onisciência. João não está falando aqui para gente que ainda não se encontrou com Jesus. Ele está falando para amados, para filhinhos. Né? Ele está falando para crente aqui. Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Esta frase deve trazer conforto ou confronto. Essas duas coisas são possíveis diante dessa frase. Deus conhece todas as coisas. Ele conhece os nossos pecados, conhece as nossas motivações, os nossos egoísmos, as omissões, as palavras indevidas, os pensamentos de luxúria, que Deus equivale a adultério. Deus conhece aqueles pensamentos que a gente preferia não ter tido e que a gente prefere esconder. E Deus não finge que pecados não existem. Deus conhece todas as coisas. Então tem gente aqui que talvez não precise de alívio, em primeiro lugar. Precisa reconhecer o seu pecado e de arrependimento. Confronto. A sua consciência pode lhe acusar de forma justa. E ela precisa ser confrontada, porque ela pode ser cauterizada. Havia gente que não se incomoda, né? Homicidas seriais, né? Ele chega a um ponto que, não, foi só o primeiro que me causou um problema, depois é normal. Consciências cauterizadas. E essas consciências que se protegem da dor do pecado, elas vão dizer, olha, não é pecado, é uma fase, é cansaço, é meu temperamento. Não é tão ruim assim. Mas o texto diz que Deus conhece todas as coisas. Agora, para o crente arrependido, essa afirmação de que Deus conhece todas as coisas é um grande consolo. Porque aquilo que a nossa consciência não alcança, a onisciência de Deus abarca. Deus se lembra do sacrifício do seu Filho em nosso lugar. Ele se lembra do sangue derramado da cruz. Ele se lembra da justiça que nos cobre. Ele se lembra da sinceridade da sua oração de arrependimento, mesmo que você tenha se esquecido disso. Deus se lembra que a nossa fé é pequena e que ela precisa ser estimulada, mas ela é real. Deus se lembra da obra do Espírito Santo nas nossas vidas, que nos transportou das trevas para a maravilhosa luz de Cristo. A nossa consciência esquece essas coisas muitas vezes, mas Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo. A consciência, então, ela pode errar em duas direções. Ela pode ser paciente demais, né? Leniente, né? Não, você é só o fofinho. Né? E ela pode ser dura demais. Ela pode acusar pecados já perdoados. Dois extremos perigosos. Ela pode dizer que a sua lembrança do pecado equivale à falta de perdão. Sabe aquele pecado que você cometeu e que você ainda lembra? A Bíblia fala que Deus se esqueceu dele, jogou no mais profundo do mar. Mas nós, na nossa memória seletiva, nós lembramos desse pecado e esquecemos do perdão que já obtivemos. E a consciência pode nos acusar de forma enganosa. Confundir lembrança do pecado com falta de perdão. Isso significa negar o que diz Romanos 8, capítulo 1. Agora, pois, já não há nenhuma
condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Nada. Não é pouca condenação, um restinho de condenação. É nenhuma condenação. Se você já está em Cristo, Deus não está fazendo um checklist. Olha, essa semana foram tantas fofocas, né? Tantos xingamentos, abaixo da média. Deus não trata assim conosco. A justiça que nos sustenta não é a nossa. A justiça que nos sustenta é a justiça de Jesus. Aquilo que foi ofertado para nós na cruz. A ideia aqui é que as nossas consciências, elas funcionam para indicar pelo menos 3 coisas. A primeira delas é a consciência de uma convicção do pecado. Cara, eu pequei. Quando ela funciona dessa forma, ela é um instrumento do Espírito Santo para produzir santificação. É uma dádiva. É uma dádiva você se entristecer quando você peca. A segunda sinalização que a consciência traz para nós é de culpa real. Você pecou e você precisa se arrepender. Você precisa recorrer aos recursos da cruz. O próprio João ensinou no capítulo 1, né, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Às vezes a nossa consciência entra numa guerra para nos auto-justificar ou para nos fazer caminhar para Jesus. Ela está trabalhando, também é bom. O problema é quando ela faz uma falsa condenação. E é disso que João está tratando aqui. Essa consciência continua exigindo um pagamento que já foi feito lá na cruz. Olha que loucura. Que sofrimento desnecessário. O Evangelho, ele não vai minimizar o pecado, meus irmãos. Ele vai trabalhar com isso. Mas a nossa consciência, ela não pode anular a cruz. Gente que diz assim, não, eu pequei tanto que Deus pode perdoar qualquer pessoa, menos a mim. Meu pecado é de outra categoria. Quando o coração dói, quando a consciência acusa, o crente não deve confiar automaticamente no seu julgamento, porque a sua consciência é falha, seu coração é enganoso. A gente tem que apresentar o nosso coração diante de Deus. É assim que Davi faz. Deus, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau, prova, conhece os meus pensamentos. Não é simplesmente uma autoanálise, uma terapia. É chegar diante de Deus com humildade e dizer assim, eu não conheço todas as coisas, mas você é maior que o meu coração e sabe todas as coisas. É uma oração. Senhor, Tu és o juiz sobre isso e não eu. Eu não sou o juiz. Mostra o que há de realidade no meu coração, o que é pecado. Corrige o que é uma falsa acusação. Vem em meu socorro, me ajuda, cura o que está ferido, expõe o que está escondido, aquilo que eu preciso confessar e não percebo. Esses pontos cegos, né? Que os outros veem e a gente não. Senhor, firma a minha consciência na Tua verdade, na Tua palavra, não naquilo que eu acho, naquilo que eu gostaria. E essa é a diferença entre consciência e onisciência. A consciência vai perceber parcialmente, enquanto a gente ouvi-la. Mas a onisciência de Deus, o conhecimento perfeito de Deus não distorce as coisas, nos dá clareza. Deus julga com uma verdade perfeita. Por isso, quando João diz, olha, Deus é maior que o nosso coração, isso tem que produzir paz. Essa frase para o crente deve produzir descanso, meus irmãos. O juiz perfeito
é aquele que nos julga, o Pai que nos julga em Cristo. É Ele. E Ele conhece tudo. E mesmo conhecendo tudo, Ele prova seu amor por nós, enviando Jesus para morrer em nosso lugar quando nós ainda éramos pecadores. E João vai concluir o seu pensamento aqui nos versículos 21 e 22. Amado, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos dele o que lhe é agradável. João segue chamando essas pessoas de amados. Esses corações feridos, eles precisam ser cuidados. Eles precisam do evangelho. Gente que sofre com essa consciência acusatória precisa lembrar do evangelho. E isso o evangelho tranquiliza, porque o evangelho fala da propiciação, ser feito aceitável diante de Deus, paz com Deus. É isso que o evangelho produz. Esse evangelho não vai produzir arrogância, pelo contrário, vai produzir humildade confiante. Nós temos agora confiança. Quando a nossa consciência se submete ao tribunal de Deus e ela não nos acusa, não porque a gente desligou, tirou da tomada a consciência, ela não nos acusa porque Deus nos justificou. Então nós temos confiança para entrar na presença de Deus, orar e receber coisas, porque a gente começa a orar de acordo com a vontade do próprio Deus. Esse crente vai orar como um filho adotado, que conversa com seu pai, que o ama. E João está dizendo aqui, olha, vocês tenham confiança diante de Deus, peçam, vão receber, porque vocês guardam os mandamentos e fazem o que é agradável diante dele. Uma vida tranquila diante de Deus caminha para essa obediência. Fazer aquilo que é agradável a Deus. O Josimar Bessa fala, eu já citei aqui algumas vezes, né? Depois que eu me converti, eu não consigo mais pecar em paz. Quando a gente peca, confessa, a gente readquire tranquilidade. E a gente ora de novo. Ora de uma forma que agrada o Senhor. E Ele ouve as nossas orações. A culpa não tratada, meus irmãos, enfraquece a vida de oração. A culpa real, não confessada, os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Essa culpa fictícia já foi perdoado por Deus, mas a mente continua autoacusando, né? Essa culpa também nos impede de orar, porque a gente acha que Deus não nos recebe, e é uma mentira. Quando a gente peca voluntariamente, a gente perde a confiança de chegar perto de Deus. Viu aquela galera, né? Pastor, ora por mim, né? Sabe? Essa pessoa parece que perdeu a confiança de orar sozinha. Não estou falando que você não deve pedir oração. Estou mostrando para você que é possível perder a confiança diante de Deus por causa de uma consciência não tranquilizada com o próprio Deus. Mas quando você confessa, você descansa em Cristo e você busca agradar a Deus e a sua oração volta a fazer sentido para você mesmo, porque Deus sabe todas as coisas. A notícia, então, que Deus é maior que seu coração e conhece todas as coisas, ela deve ser terrível se você está querendo esconder o seu pecado. É impossível. A Bíblia fala que isso que a gente faz escondido vai ser proclamado dos telhados. Mas essa onisciência de Deus, que sabe que a gente é falho, até na forma como a gente se julga, deve produzir em nós descanso. E João vai caminhando para o final desse trecho, para uma verdade maravilhosa, que é o centro aqui desse mandamento cristão. Versículo 23. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome do Filho de Deus
né, que creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e que nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Então, o mandamento é esse: creiam no nome do seu Filho Jesus e amem uns aos outros segundo o mandamento que ele nos ordenou. João está dizendo que existe um mandamento com 2 movimentos. O primeiro movimento é amar a Jesus, crer em Jesus. Crer em Jesus. E o segundo movimento que é ligado a isso é amar os outros. A primeira parte é que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo. Cada palavra aqui é importante. Creia, fé. Fé é descansar o peso da alma na cruz. Fé é abrir mão de se salvar pelas próprias obras. Fé é abrir mão de confiar no meu amor pelos outros e começar a crer no amor de Deus por mim, que me amou primeiro e que me leva a amar os outros. Fé é abandonar essa pretensão de se salvar sozinho. A gente abraça com tanto carinho, né? Eu venci na vida. João diz que a gente deve crer em alguém, no nome, na pessoa, em alguém completo. Confiar no seu caráter, na sua autoridade, na sua obra. Jesus, ele não é só um líder religioso, um exemplo para você ser seguido. Não, ele é o Filho, ele é o Deus eterno, Deus verdadeiro, que assumiu a nossa humanidade. O Deus que se encarnou, que morreu como um sacrifício pelos nossos pecados, que ressuscitou para a nossa justiça. É crer nessa pessoa, confiar nele por inteiro. Não confiar numa versão modificada de Jesus. Eu creio em Jesus mais outros mediadores. Eu creio em Jesus mais nas minhas obras. Eu creio em Jesus mais na guarda de dias ou de festas. Eu creio em Jesus mais em alguma coisa. Não, é crer em Jesus. Não num Jesus moldado pelas nossas preferências pessoais. Jesus é amor, ele não é justiça, né? Se você crê num Jesus que não é o Jesus da Bíblia, você não crê em Jesus nenhum. Jesus é aquilo que ele revelou nas Escrituras. Você precisa crer nele, esse que tem um nome, né? Jesus Cristo. E a consequência disso é que nós não cremos na nossa consciência, que pode ser enganosa, como a gente tem falado aqui. Nós cremos na obra desta pessoa, da Trindade, em nosso favor. É objetivo, não é subjetivo. Não é o que eu sinto, é o que ele fez. Eu creio nele, não em mim. A pergunta aqui não é, a minha consciência me absolve? Não. A pergunta é, você crê que Cristo é suficiente? Você crê em Jesus? Então, se você crê em Jesus, você pode confessar a sua culpa e obter perdão. Você pode rejeitar a falsa condenação da sua consciência, lembrando que a obra de Jesus é completa e ele não pode mentir. A segunda manifestação desse mandamento, então, é: eu recebi amor, eu preciso amar. Fé em Cristo e amor aos irmãos é algo siamês, está conectado. Não tem como separar. A gente separa, né? A gente se ilude. Mas um é originado do outro e os dois precisam estar presentes como uma manifestação, né? João 13 vai dizer: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros assim como eu amei vocês. Fui amado por Jesus, então eu amo os outros. Que também vocês amem uns aos outros. E nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Então a verdadeira fé em Cristo vai produzir amor real pelos irmãos. Não amor perfeito, gente. Amor real. Amor perfeito é o de Deus por nós.
O nosso amor é falho. É impossível ser da verdade, é impossível crer em Jesus e desprezar o povo de Deus. Sabe essa galera que fala assim, eu amo Jesus, mas odeio o fã-clube? As pessoas estão se enganando. Elas não amam Jesus porque elas não amam o povo de Deus. Essas coisas estão conectadas. A fé recebe Cristo e isso é manifesto no amor uns pelos outros. João vai concluir no versículo 24. Quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus permanece nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Vamos ler de trás para frente? Deus nos deu um Espírito, Espírito Santo. Deus nos deu esse Espírito. Por esse Espírito, nós conhecemos que Deus permanece em nós. E nós permanecemos nele. E isso se manifesta porque nós guardamos os mandamentos. Isso fica evidente porque a gente obedece. A prova que o Espírito Santo habita em você não é se você manifesta dons de sinais, se você tem visões, profecias, essas coisas. Essa não é a evidência. A evidência lá é permanecer nele em obediência. Isso é possível por causa do Espírito que ele concede a nós, um presente, o Espírito Santo de Deus. Como é que a gente sabe que Deus permanece em nós? Por causa do Espírito Santo que ele nos dá. Aqui João vai fazer a primeira menção ao Espírito de Deus, de uma forma discreta, mas para mim muito clara. Ele aponta nesses 2 versículos para a doutrina da Trindade. Deus permanece em nós, a gente precisa crer em Jesus, versículo 23. Deus permanece em nós pelo Espírito. As 3 pessoas da Trindade. O Pai nos recebe, o Filho nos salva e o Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. O Espírito permanece em nós, nos lembrando quem nós somos. Portanto, quando a consciência acusar, você não deve olhar para dentro. A Bíblia fala para a gente se examinar e participar da ceia, por exemplo, mas a ideia é que a gente não fique preso nesse tribunal que é falho. A gente precisa olhar para fora. A gente precisa olhar para a obra do Deus Trino em nosso favor. Para a obra da Trindade em favor do crente. A gente precisa olhar para o Pai que conhece todas as coisas, que é maior que o nosso coração. A gente precisa olhar para o Filho que fez a obra expiatória na cruz em nosso favor. E a gente precisa olhar para o Espírito Santo que produz fé, que produz arrependimento, que produz amor como um fruto, que dá perseverança para a gente permanecer. Isso vai eliminar a luta? Não, meus irmãos. Alguns corações levam mais tempo para descansar. Às vezes, as emoções demoram para seguir o que a mente já sabe. Mas não é o nosso coração que vai mudar a verdade objetiva da fé cristã, não é. O nosso coração, as nossas emoções precisam se curvar à verdade das Escrituras. Um homem já se converteu perto dos 50 anos e ele, falando sobre a sua vida, uma vida marcada por vício, vários divórcios, todos por culpa do seu estilo de vida, das más escolhas que ele tinha feito. E ele comenta sobre a sua infância, ele lembra do pai dele dizendo, você não vai prestar, você faz tudo errado, você é um burro. E ele fala assim, eu vivi muitas décadas cumprindo aquelas palavras. Quando eu me converti, eu descobri que eu tinha um pai por adoção, um pai perfeito, e que sabia tudo de mim. Até as coisas ruins que o meu pai não sabia, que eu cometia. E mesmo assim, ele me amou, ele me encontrou. E agora eu não sou definido mais pelo meu passado.
eu sou definido pela nova criatura que Deus me fez ser. E essa ilustraçãozinha, ela é muito útil para o que está sendo falado aqui. Muito útil. A voz do passado, meus irmãos, não é maior do que Deus. Deus é maior que o nosso coração. A voz da culpa não é maior que Deus. A voz da vergonha não é maior do que Deus. A voz da nossa consciência distorcida não é maior do que Deus. Deus é maior que o nosso coração. Deus é maior que as nossas lutas internas, que as nossas falsas leituras da realidade. E a gente precisa confiar em Deus. Em Cristo a gente recebeu a adoção. Deus apenas, Ele não olha para a gente dizendo assim, olha, está perdoado. Ele faz mais do que isso. Ele fala assim, olha, você tem comunhão comigo. Você é filho. Peça com confiança. Viva dessa vida. O que você então tem que fazer quando a sua consciência estiver te acusando? Primeiro, você não deve mentir sobre o seu pecado para você mesmo. Se há pecado, confesse, pare de justificar a sua desobediência, peça perdão. Primeira coisa. Segundo, não transforme a sua impressão da sua consciência, essa convicção dela, numa condenação automática. Não queira se colocar na posição de juiz sobre sua vida, tirando Deus disso. Deixa Deus ser seu juiz. Se você já confessou o seu pecado de forma sincera, não fique se autocondenando para se justificar. Não, eu preciso fazer isso porque agora, para me redimir. Fuja disso. Você não vai conseguir, com autopunição, pagar aquilo que já foi pago pelo sangue de Jesus. Não vai. Terceira ideia. Não baseie a sua convicção de salvação na perfeição do seu amor. Confie no amor de Deus. Mas demonstre amor real para ter tranquilidade diante de Deus. Só quem nasceu de novo ama o povo de Deus. Só quem nasceu de novo ama. E a gente precisa amar de fato e de verdade. Sirva, perdoe, reparta cargas, divida alegrias, divida dores. Tenha uma comunidade de fé, não precisa ser essa aqui não, mas tenha uma comunidade de fé para você andar com pessoas que amam Jesus. Ore com confiança que você é filho, que você foi comprado pelo sangue de Jesus. E permaneça crendo. Permaneça confiando no que as Escrituras dizem sobre você e não no que você acha sobre você. Se a gente ouvir isso juntos, meus irmãos, a gente vai viver uma vida de amor real. Não adianta um sermão como esse sem a prática disso. Não adianta a gente encher a cabeça dos nossos filhos ali na escola dominical daqui a pouco de conhecimento teológico, se eles não virem em nós esse amor prático. Isso precisa ser evidenciado. Feridos precisam ser cuidados, culpados precisam encontrar arrependimento e restauração. Se você pecou, você precisa confessar para encontrar arrependimento e restauração. Amem uns aos outros, guardem os mandamentos, permaneçam em Deus, não entristeçam o Espírito Santo que habita em vocês. Se teu coração te acusa aí, hoje, leve isso para o tribunal correto. O tribunal correto, você não é o juiz competente para julgar isso. Quem pode julgar é Deus, que é maior que o nosso coração e sabe de todas as coisas. E essas verdades podem ajudar a curar a sua alma. São verdades que Deus usa para aliviar a sua consciência acusatória e firmar o seu coração como filho de Deus. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque ela é viva e eficaz, ela
é apta para discernir os nossos pensamentos e intenções. A tua palavra é muito clara sobre a incapacidade do nosso coração exercer um juízo imparcial sobre nós mesmos. Nós temos muitas vezes pena de nós mesmos, valorizamos as ofensas dos outros, minimizamos as nossas culpas. Mas muitas vezes nós também nos colocamos na posição de um juiz que esquece que a dívida foi paga, cobra dívidas prescritas, e nós precisamos de discernimento da tua ajuda. Como salmista, pedimos que o Senhor sonde o nosso coração, revele os nossos pensamentos, vê se há em nós caminhos maus. Pedimos que o Senhor nos guie na tua palavra que nos purifica. Dá-nos a convicção da nossa filiação, mas nos dá tranquilidade diante de ti pela evidência prática do amor que nos alcançou. Nos ajuda a amar com integridade, servir, obedecer mesmo quando for difícil. Ser conosco nessa tarefa. Obrigado porque o Senhor enviou o seu Espírito para habitar em nós. Aquele que nos faz lembrar as palavras que Jesus nos ensinou, que é o penhor da nossa salvação, o selo. Que esse Espírito tenha liberdade para purificar a nossa consciência, nos dá um ouvido sensível à ação do Espírito Santo em nós por intermédio da nossa consciência, limpa a nossa consciência. Aquele que tem uma consciência aqui que está caminhando para ficar endurecida, cauterizada, que o Senhor o arraste com cordas de amor, que o Senhor tire as escamas dos olhos, que o Senhor lembre do Evangelho. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém? Com o amor de Deus nosso Pai, que as consolações do Espírito da promessa, que a graça do Senhor Jesus esteja conosco, com a igreja espalhada pela face da terra, até o dia glorioso da sua volta.